Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é 12 de outubro de 2020. Eu estou aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil. Temperatura altíssima, calor altíssimo. Uma tarde em que nós vamos conversar sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre fanzine, sobre esse universo que eu adoro e que muita gente adora. E é quadrinho brasileiro. Hoje estarei recebendo aqui o artista visual João Pinheiro. O João Pinheiro mantém uma relação estreita com literatura e cinema, que se manifesta em obras como o seu curta Malária, dirigido por Edson Oda e premiado nacional e internacionalmente, e o documentário Há Muitas Noites na Noite, de Silvio Tendler. É autor de Carolina, lançado pela editora Veneta em 2016, juntamente com Silene Barbosa, o seu quadrinho que foi indicado ao Prêmio Jabuti e é ganhador do Prêmio Ecumênico no Festival de Quadrinhos de Angoulême em 2019. Também ele produziu Borges, também pela editora Veneta, lançado também na Turquia e na França. Também o maravilhoso Korak, em parceria com o escritor Josafá Fernandes, lançou os HQs O Espelho, de Machado de Assis, A Lenda do Belo Pecopim e da Bela Baldoer, pela Mercúrio Jovem, em 2012 e 2014. Também publicou quadrinhos nas revistas Front, Grafite, Mais Soma, Hipodrama, na Argentina, Illustrated Shot, nos Estados Unidos, Serafina, Imaginário em Quadrinhos, a revista Bill, Cavalo de Teta e Na Quebrada, quadrinho de hip hop Brasil. É o criador e editor da revista Projeto Bill. Entre suas exposições, destacam-se as exposições de desenhos de cadernos de pequeno formato Sala Aberta em São Paulo, em 2015, a exposição no Itaquera, também Corações Periféricos, no Sesc Ibirapuera de São Paulo, em 2014, CRAN, LSD, Espaço Moêmios, Buenos Aires, Argentina, 2014, Alves não morreu no Teatro Cemitério de Automóveis de São Paulo. O projeto Bill, que foi feito em 2013, também no Cemitério de Automóveis de São Paulo. Em 2013 ele esteve com a sua exposição Living Paint, Livraria Cultura de São Paulo. Em 2013 também fez Visões da Metrópole na Smith Galeria de São Paulo. Em 2012, Imprescindível Gráfica Brasileira em Bogotá, Colômbia. Em 2010, 2011, 2012 e 2013, Ilustra Brasil, exposição anual promovida pelo Sindicato pelo CIB de São Paulo. Em 2010, ocupação Rogério Esganzeria, no Instituto Cultural do Banco Itaú, da cidade de São Paulo. Bom, o João Pinheiro é um dos maiores, dos caras que mais sabem usar o nanquim, o preto e branco, que eu já conheço. O sujeito é fera. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco para falar sobre seu trabalho e sobre suas participações, sobre tudo aquilo que ele faz. O João Pinheiro, ele é paulista, nascido em São Paulo, trabalha com quadrinhos, trabalha com ilustração visual. Ele leva o estilo do PB, do preto e branco, que eu adoro, que eu gosto muito. Ele também produziu seus quadrinhos sempre numa visão ligada à literatura e cinema, e vai estar aqui falando conosco agora, daqui a pouquinho. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando em casa, por isso os sons da rua são frequentes, inclusive carros passando, carros de objetos políticos e tal. Então, se você ouvir um som estranho na rua, não se preocupe, que nós estamos em casa, por isso acontece. Mas faz parte de toda a ótica do bate-papo. O João Pinheiro vai estar aqui daqui a pouquinho. Eu gostaria de convidá-los a todos para a minha exposição de 50 anos, que será realizada no dia 23, 24 e 25, na cidade de Palmares, Pernambuco, onde nós estaremos participando, juntamente com o Instituto Belas Artes Vale do Una, juntamente com o Instituto, com o Osteria Pirambeba,
e o grupo Coletiva, esses 3 dias de trabalho, iniciando na sexta e encerrando-se no domingo. Nós, além da exposição dos meus desenhos, ilustrações e pinturas, comemorando meus 50 anos, nós estaremos também produzindo lá, colocando lá, fazendo na sexta-feira a nossa aula apresentação, ou aula espetáculo, chamada O Poder Transformador do Livro. Estamos participando do Corredor Coletivo que vai comemorar o Dia da Migração dos Peixes. Temos todo um trabalho que será realizado por lá, e estaremos trabalhando no domingo também, nos corredores coletivos e na migração dos peixes. Então, 18 horas começa a exposição em Palmares. Tá bom? Essa é a programação para este mês. Para este mês estaremos lá. Aguardando o João Pinheiro, que deve entrar a qualquer momento aqui para falar conosco. Também quero lembrar vocês que eu estou lançando os 3 livros, já estão prontos, já estão à disposição. Quem quiser comprar, 3 livros de poesia, um livro de contos, reeditado, novinho, ilustrado por mim, reeditado por mim, e estará à disposição. O João Pinheiro está entrando agora. Quem quiser comprar, entre comigo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Olá, João Pinheiro. Que prazer. Boa tarde. Tudo bem? Salve, querido. Tudo João bom? Pinheiro, você está em São Paulo? Tô em São Paulo. Não tá aparecendo minha imagem, acho. Está aparecendo metade da sua cabeça. Nem isso eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Mas agora é só dar uma ajustada aí na câmera, João. Deixa eu ver como faz aqui, peraí. É que eu não Não, tô me tá vendo aí. Por que será que eu não tô me vendo, hein? bom. Ah, Eu estou te vendo. tá vendo? Tô. Ué. Você está me Ah, ouvindo? Está me eu tô ouvindo? ouvindo e tô te vendo, mas não tô me vendo. Deixa eu ver aqui. Tá, Ok. tudo bem. Vamos lá, João. Vamos lá. Depois você Vamos aparece lá. na É. edição final. Você é botafoguense? Oi? Você é Botafogo também? Sou santista. Ah, santista. João, eu estava vendo o seu trabalho, você há muito tempo, e agradecer o seu tempo, você estava hiper ocupado. Primeira vez que eu bati o olho no seu trabalho, eu fiquei chocado, assim, com a técnica sua no uso do preto e branco, no uso do nanquim. Você sempre foi assim, desde novo, o seu trabalho começou por aí, ou você usa cores às vezes também? Então, Codo, eu comecei no desenho, né? Era inspirado nos quadrinhos, assim, era bem criança e tal. Aí desenhava com caneta mesmo, caneta Bic e tal. E aí depois eu fiz pintura também. Então uma grande parte da minha, assim, entre adolescência e começo da vida adulta, eu pintava. Pintava a óleo, pintava acrílico. Gostava mais do óleo, né? Cheguei a fazer faculdade de artes, mas não concluí. E Mas no trabalho de quadrinhos, geralmente é preto e branco, né? Trabalho que eu mais. Que é onde eu quis. É um lance que eu gosto mais, assim. João, dá Mas para já você trabalhei baixar com um tudo. pouquinho, porque eu não tô, tá aparecendo metade da tua cabeça. Pera aí. É que eu não. Como eu não tô me vendo, vou fazer um esquema aqui. Tá, Pera aí. Só um minuto. vamos falar isso. Só um minuto, estamos ajustando aqui para que o João possa continuar o trabalho dele. O seu. Vamos ver se agora vai.
Aí. Agora tá bom? Bom, João, seguindo aqui o Pode trabalho, falar aqui. tem como tema a literatura. Eu tenho como tema a literatura. Eu uso quase sempre a base da literatura para fazer nossos trabalhos. E você procura sempre, você vai desde Machado de Assis até Jacques Corac. Como é que pinta essa tua inspiração? É através de um ensaio, de uma pesquisa, ou uma contratação de alguém, alguém Cara, te diz? ó, então, o primeiro que eu fiz foi o Kerouac, né? Que Uhum, era. Eu tive a ideia depois de ter lido um quadrinho do Munhoz Sampaio, aquele da Billie Holiday, sabe? sim. Eu acho o Munhoz para mim é o maior, assim, o maior quadrinista de todos os tempos, desenhista, na minha opinião, né? Eu gosto muito do trabalho dele. E o texto do Sampaio também era finíssimo nesse trabalho, assim. Daí, quando eu li, era uma edição da LPM. Eu estava procurando, assim, pensando, né, o que eu ia fazer. Eu queria fazer uma história longa, mas não tinha nenhuma experiência ainda na época, né? E aí eu vi esse quadrinho e fiquei fascinado, assim. E inspirado nesse quadrinho, comecei a fazer uns desenhos do Kerouac, que era um personagem que eu já conhecia, já tinha lido bastante, desde a adolescência, assim. E nessas eu fiz uns desenhos que eu curti, assim, falei, pô, acho que isso aqui dá um pé, né? Porque eu já conheço o Kerouac, já meio que sei a história do cara, assim, então tava mais fácil para mim, digamos. E aí eu tive a ideia de fazer esse quadrinho, fiz, publiquei pela Devir em 2012, e aí na sequência, no ano seguinte, uma editora me convidou para fazer uma adaptação do Machado. Foi ótimo, porque eu já estava afim de fazer alguma coisa com algum escritor brasileiro, né? Na Uhum. sequência, assim. E eu fui contratado, né? Então a editora me chamou para eu adaptar um conto do Machado, que é o Espelho. E aí foi legal, apesar de que o prazo foi meio curto, assim. Então não deu para eu desenvolver muito bem o que eu gostaria, assim. Mas mesmo assim foi interessante, porque né, foi o primeiro, digamos, trabalho remunerado que eu tive em quadrinhos. Então foi muito bom. O Kerouac, você fez roteiro, tudo, desde o começo, meio e fim, Isso. Sim, capa, tudo foi teu. Você tudo. prefere trabalhar assim ou também usa roteiro de outras pessoas? Olha, eu prefiro, nos últimos anos, assim, eu tenho feito mais trabalhos com o meu próprio roteiro, né? Mas o que eu tô querendo fazer agora é dar uma invertida, assim. Então eu tô querendo virar roteirista de outros desenhistas. Ah, Porque escrever para mim eu acho mais tranquilo, assim. Desenho é mais trabalhoso, é um negócio complicado. Então, escrever como não é minha atividade principal, eu acho que dá uma certa liberdade, um respiro, sabe? Mas, sei lá, já trabalhei com roteiro de outros caras já, no já? passado. Já. Então o quadrinho Kerouac não é o seu primeiro. Kerouac é o primeiro longo, né? Porque eu já fazia trabalhos antes, mas eram histórias curtas. Tipo, publiquei na Fronte, né? Na revista Fronte, na uma revista que tinha lá em BH, que era Grafite em quadrinhos, né? Que era 77%. Grafite, era uma revista muito legal, assim. Aham. Publicava vários trabalhos, né? Era coletânea, né? Isso aí lá para os anos 2005, 2006, por aí. Hum. Aí o trabalho longo foi esse Kerouac, que foi o primeiro trabalho de fôlego, digamos. E qual foi a repercussão dele? Foi o que abriu as portas para você no mundo do. Ou você já tinha uma estrada já trilhada? Não, na real, foi legal, assim, foi até surpreendente, porque eu lancei pela Devir, né, e
na época tinha poucos trabalhos, poucos. Na verdade não tinha poucos, mas assim, não tinha traduzido todos os trabalhos do Kerouac ainda. Então tinha Underworld, Subterrâneos, Tristeza, mas não tinha os diários, não tinha muita coisa que foi lançada depois, assim. E no ano que eu lancei o quadrinho, aí no ano seguinte, sei lá, ou 2 anos depois, 1 ano ou 2 anos depois, o Walter Salles fez o filme, né? O Underworld também. Então Isso, foi tipo, parece que teve um boom assim de Kerouac depois disso, sabe? Não por conta do meu isso. quadrinho, mas porque foi uma congruência mesmo de coisas, assim. E aí na época saiu em alguns jornais, saiu umas revistas e tal. Foi bem legal. E principalmente para mim foi o mais legal foi ter tido um aval de um cara que é um grande estudioso, um grande poeta também, que é o da literatura beat, né? E um grande poeta aqui do Brasil, que é o Claudio Willer. Logo de início, quando eu comecei Sim. a fazer esse quadrinho, eu já entrei em contato com ele. E através Ah, dele eu conheci o antigo editor da Circo, que é o Toninho Paiva. Toninho Paiva lendário, né? E aí tive a honra de conhecê-lo um pouco antes do falecimento dele e tal, mas ele me deu uma força, assim, me ajudou bastante. E o Douglas também da Devir, que também já é assinado. Foda. ah. É, uma coisa que eu tenho dúvida sobre quadrinho, porque eu desenho, mas mal desenho, muito mal, inclusive, copio muito dos outros. Que isso? E quando você cria um personagem, por exemplo, você criou ali o personagem do Espelho do Machado de Assis, ou qualquer outro personagem, repetir esse personagem em outras cenas, com o mesmo rosto, com as mesmas características, eu penso, pelo menos para mim, seria uma dificuldade incrível, porque ele iria sair diferente em cada uma. Como é que você começa a dominar? Você desenha ele milhares de vezes antes de começar a arte e finalização e tal, ou isso para você não tem problema nenhum? Puta, tinha assim, viu, Kodo? Antes, assim, era mais difícil pra mim. Tipo, eu percebia que o personagem mudava, assim, sabe? Do começo da história pro final e tal. Mas com o tempo você vai pegando a manha, porque, assim, mantém algumas características, né? E o rosto, ele muda, de fato. O nosso rosto, né? Se a gente for ver em diferentes ângulos, parece às vezes outra pessoa, né? Não, talvez não outra pessoa, mas enfim, tem ângulos que nos favorecem, tem ângulos que fica diferentes e tal. E aí, mas conforme eu vou desenhando esse personagem, eu vou perceber, eu vou conseguindo aprender os traços principais, né? E aí eu saquei um negócio, assim. Quando eu começo a brincar, por exemplo, eu tô desenhando uma história nova agora, né? Que é dos pichadores aqui de São Paulo e tal. E aí, quando eu comecei a brincar com o rosto dos personagens, fazer, por exemplo, estilo cartoon, ou fazer caricaturas dos personagens, aí eu saquei que eu já tinha pegado a manha de desenhar o rosto, assim. Mas era uma preocupação, uma dificuldade que eu tive. Tenho ainda. Mas é isso, é desenhar bastante o personagem até conseguir sacar de memória quais os principais traços, né? Queixo, nariz e tal. Eu fiz o mês passado eu fiz uma sequência de quadros para um documentário e era de um determinado cidadão brasileiro, eu não posso falar agora porque ainda é questão de segredo, de contrato, contratual, inclusive, mas É. eu tive que desenhar ele mais de 300 vezes para pegar os traços. Aí depois parecia que ele estava na minha cabeça, assim, mais fácil, né? É isso. Imagino, eu imagino que seja assim para ti também, ou para um quadrinista, fazer a Sim, mesma coisa várias vezes, né? sim. Outra coisa, outra coisa que eu percebi também, né, quando eu ia nos festivais de quadrinhos, como a FIC, como o Festival de Quadrinhos, eu via aqueles caras fazendo desenhos rapidamente, né? Dar autógrafo, autógrafo e tal. Pô, aquilo fala, os caras são geniais, porque eles estão aí que estão fazendo isso. E depois de um cara que não é nem um carimbo, é um negócio que você já está, Exatamente. sabe, né? Esse processo, quer Exatamente. dizer,
tem técnica, mas também tem insistência, treinamento. Quantas horas por dia você desenha? Putz, mano. É, assim, tem alguns anos que eu tem muitos anos, sei lá, desde que eu comecei a desenhar, treinar mesmo, assim, estudar, desde os meus 13 anos. Desde então eu nunca deixei de desenhar pelo menos uma vez no dia, assim. Mas às vezes, né, quando no passado eu trabalhava em outras coisas, então o desenho, eu desenhava, mas era aquele desenho rápido, às vezes, porque não tinha tempo. Então, sei lá, tava na rua, pegava um guardanapo, fazia o desenho e tal. Hoje em dia, como eu trabalho com isso também, é no mínimo 8 horas, assim, desenhando. No mínimo. Você só faz isso, só vive de arte, do teu desenho hoje? Sim, atualmente sim. Antes, Parabéns. nos anos anteriores, né, fora da pandemia, eu dava aulas também, né? Eu gosto muito, assim. Então, eu já dei aula de desenho, de pintura, tal. Mas Mas esse ano, sem chance, né? em si é o teu trabalho artístico que mantém a sua vida pessoal, suas contas, etc, né? É dentro Sim. porque a oficina também faz parte do seu É, trabalho, né? exatamente. Você não trabalha num banco e nas horas de folga fica... Não, a sua Não, profissão é só é desenho o mesmo. pinheiro, é artista somente. Bom, você é um dos poucos, viu? Um dos poucos, tu sabe disso. A maioria é publicitário ou trabalha numa área e tal, enfim. João, eu estava olhando aqui as capas dos teus do Burr, por exemplo. Você mudou a capa 3 vezes, foi isso? Cada edição ou são 3 experimentos? Tem uma capa. Não, o Burgers é porque essas três que estão aí são a capa nacional, a capa brasileira, né, que é da editora Veneta, que foi o Gustavo Piqueira que fez, que é um cara, um puta capista, designer, artista fudido. E as outras duas uma é da edição francesa e a outra é da edição turca, que saiu na Turquia também. Então essa azulzinha que tem uma faixa vermelha, ela é da Turquia. E a outra que tem um Burgs meio dourado, assim, essa é da França. Então são três edições diferentes. Particularmente, eu gostei mais daquela pura, sem nada de. Acho que é a edição brasileira, né? Que é aqui, Sim. toda preta. Porque não deve ser muito difícil fazer uma capa sua pegando um desenho seu, ele já vem quase tudo pronto, né? Eu acho difícil fazer capa, viu, pô? Eu não gosto muito, assim. Eu até faço, né? Mas é meio sofrido. É meio sofrido, assim. Eu faço tudo quando me pedem, assim, e tal. Mas eu consigo chegar num resultado depois de trabalhar muito, muito, muito. E os designers, assim, que são capistas, né? Os caras vão lá e matam a pau rapidinho, assim. Eles já têm uma ideia, né, de como trabalhar a tipografia e tal. Eu já não tenho essas manhas, não. Mas eu tenho sorte de ter uns caras que fizeram umas capas boas. Aí. A capa do Carolina mesmo eu acho genial, assim. Acho muito Você, boa. eu ia tocar no assunto da Carolina. A Carolina também tem duas capas, né? Uma é Uma, francesa e a outra é brasileira. muito legal. As duas ficaram ótimas. Sensacionais. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o Carolina. Eu queria ver uma coisa primeiro. Outra coisa. Eu vi alguma coisa sua. Você é um cara que desenha muito bem até retórico, mas você tem assim na alma os centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, onde você vive. Você consegue traduzir, através do seu traço, ambientes externos, de rua, de prédios, e você consegue dominar tranquilamente o ambiente externo, como também o personagem em si. Eu tenho uma dificuldade enorme em desenhar ambientes externos, rua, casas, essas coisas. Essas suas andanças, você diz que anda muito a pé, né, por São Paulo para encontrar locações e acaba fazendo até intervenções na cidade. Me conta um pouquinho como é o teu processo de encontrar um local, visualizar um ambiente e dizer, esse vai caber naquele momento do quadrinho, naquela situação.
Na real, quando eu faço esse ano eu não fiz, né? Por causa da pandemia. Sim. Mas geralmente eu separo, sei lá, 2 dias pelo menos, um dia por semana para fazer essas andanças aí, né? E aí levo o meu caderno e tal. E... Mas eles não são necessariamente pesquisas para quadrinhos específicos, sabe? É um trabalho que eu faço independente, assim, tipo, e aí eu registro esses desenhos nos cadernos e tal. E desde 2016, não, 2014, eu comecei a postar eles na internet, né? Porque eu já fazia antes, mas eram cadernos que eu não ficavam, não mostrava para o público, né? Ficava mais como um exercício meu, assim. Mas eu achei interessante ter um registro que acompanhe isso, né? Eu pensei, inclusive, em publicação de livro e tal. E aí eu comecei a registrar, fazer esses desenhos semanalmente. Então, no começo em 2014, eu estava indo quase todos os dias para a rua, assim. Então, eu ia para a rua, desenhava, escaneava o desenho e postava na internet e tal. E Sim. aí em 2016, não, 2017, eu publiquei um livro registrando esses desenhos até aquele momento, né? Mas aí esse livro já está defasado, porque já tem novos desenhos, entende? É o Diário Agora, Vagulino. o lance Diário Vagulino. Não. Acho que é diariovagulino.com.br. Sim. E o lance de escolher é meio. Eu não sei explicar, assim, mas eu vou andando e tal, e às vezes tem dias que eu ando e não encontro nenhum lugar legal, sabe? Nada bate assim. Mas tem, não sei, tem um ângulo, de repente estou andando, aí bato, né, para um cenário num ângulo específico, em alguma coisa interessante que eu vejo ali, e aí eu paro ali e desenho. Mas são desenhos rápidos também. São desenhos geralmente de no máximo 20 minutos, assim, quando eu demoro muito. Mas geralmente é 5, sabe? 5 minutos, 10 minutos, coisa rápida. Que é na Você rua, né? coloca Não dá pra ficar. Oi? original. Você usa original que está no Sketch mesmo para fazer, para colocar aqui no site? Tô passeando aqui pelos seus desenhos. São os originais do sketch. Não, você não chega em casa e melhora eles ou o Não. ajusta. Não, então, nesse caso eu criei uma regra, né? Uma regra própria, assim, para mim mesmo, para eu não fugir. Todos os desenhos que eu posto aí são desenhos que eu faço na rua, né? Ao vivo. Porque eu também faço desenhos através de foto, por exemplo. Mas aí esses desenhos eu não posto. Então, a regrinha do Diário Vagulino é assim: são desenhos que eu faço e posto numa sequência cronológica, e são desenhos que eu faço na rua. Então, em casa eu não posso mexer neles. Se tiver errado. Por exemplo, tem muito desenho que, como eu desenho direto com a caneta, a perspectiva fica errada, né? A proporção e tal. Mas não importa, sabe? O importante ali é mais a coisa do registro mesmo. Não, É, são ótimos, são espetaculares, assim. Você sente o movimento, você consegue perceber movimento no desenho, né? Porque o problema de qualquer obra de arte, você sabe melhor do que eu, é quando falta movimento. Você não consegue ver, ela é estática, não se movimenta. A tua obra, ela vagueia junto com a sua. E realmente, quando você pega momentos, principalmente, eu vejo aqui alguns momentos de pessoas no ônibus, ou então sentados na rua, eles não vão ficar ali posando para você, né? Você tem que ser bem, bem 2, 3 dinâmico, minutos, tem que ser rápido. senão o bicho pega, né? É, Até para não chamar atenção também, né? Porque você está desenhando alguém, às vezes a pessoa não gosta, tal. Então, é aquela coisa rápida, meio olhando ali pro papel, olhando para a pessoa e 2, 3 minutinhos, assim. É o máximo. um desenho que me chamou a atenção aqui do Anton Chekhov, o Assassinato e Outras Histórias, esse também foi feito na rua? É porque esse aí foi o seguinte, eu fui uma das coisas que eu curto fazer é ir no centro de São Paulo, aqui, né, tem vários sebos lá. E aí eu dou um rolê nos sebos,
para em algum lugar lá tomar uma cerveja, tal. E aí nesse dia eu tinha comprado esse livro num sebo, que é do Chekhov e tal, escritor incrível, né, também. E aí fiz um desenho, eu não tinha levado o caderno nesse dia, né? Então eu sentei lá numa lanchonete e enquanto tomava uma, fiz esse desenho aí. Aproveitei o papel. Alguns desenhos têm anotações, né? Você anota coisas específicas nele? O que que é essas anotações suas aqui? Eu fazia Legal. mais isso. Nos meus diários eu geralmente fazia isso, né? O diário, na verdade, o diário gráfico, que é uma coisa de. Acho que você deve, com certeza tem também é um laboratório, né, do artista, né? O diário é aquele lugar onde você experimenta Uhum. coisas, sei lá, materiais que você não está acostumado a usar, você testa, você, enfim. E aí eu escrevo também bastante nesses diários, né? Mas isso eu não faço mais no Diário Vagolino. Geralmente agora eu só coloco desenhos mesmo. Mas eram ideias que surgiram ou alguma coisa que eu estava ouvindo, ou algum pensamento, alguma coisa que vinha na hora, né? Mas agora eu estou priorizando mais a questão do desenho mesmo. Não, Não- eu não sou assim, não, João. Eu sou uma bagunça. O máximo É, que eu faço, o máximo que eu tenho é um banco de ideias que quando eu pinto alguma ideia eu anoto lá para depois ir ver, né? Não é tão organizado mas como você. Vamos falar um você pouquinho do Carolina. pode falar. Carolina foi o seu maior sucesso? Foi o que te deu mais retorno ou foi o que te deu mais trabalho só? Não, me deu muito. Eu sou muito grato a recepção desse livro, assim. Eu acho que ele veio no momento certo também, um momento né, que o Brasil está discutindo várias coisas, assim, né, a questão de várias coisas que a gente foi relegado a um segundo plano, né, como a discussão do racismo, Uhum. de quem pode fazer arte, né, então quem faz literatura, né, Carolina não é literatura, como até hoje tem alguns acadêmicos que afirmam isso, né, então ela veio no momento também, nesse momento, né, no momento de trazer à baila, trazer para discussão esses temas, assim. A Carolina é uma personagem fundamental, eu acho, para discutir isso, assim. Para discutir o Brasil, né? Discutir a periferia, a favela, a literatura feita pelos trabalhadores, pelos proletários, assim. E aí, eu acho que por conta disso, ela teve uma repercussão que eu nem esperava, assim. Nós não esperávamos, né? A Sirlene também não esperava. Foi incrível, foi incrível. Principalmente porque ela foi adotada para ir para as escolas, né? Então ela foi adotada no PNLD e aí ela vai para a mão das crianças aí da periferia e tal, de escola pública. Esse foi o maior prêmio, assim. O grande É, objetivo era esse. esses Oi? artistas comunistas, esse negócio desses artistas comunistas que ficam toda hora falando essas coisas, né? Incomodando, lembrando que o Brasil é um país racista, lembrando que tem povo na favela, lembrando que tem gente passando fome, passando violência policial, né? Isso é É. uma. Apontando o dedo, né? Apontando o dedo na ferida. Sobre essa questão da literatura, João, que você disse agora que tem gente que não considera Carolina literatura, não consideravam Bukowski literatura também, não consideravam Henry Miller em algum momento. Aqui no Brasil, alguns escritores de periferia não são considerados como literatura. Eu penso que a literatura é quando ela traz a realidade daquilo que nós estamos vendo na rua. O parnasianismo é um enfeite, é um dogma enfeitado. Tem o Pedro Juan também, lá de Cuba, também, que disseram que ele não é um bom escritor e tal. Como é que você trabalha isso dentro do seu projeto? Eu penso, pelo menos, que livros como Carolina são fundamentais, livros como os livros do próprio Bukowski são fundamentais, mesmo que eles não tenham assim a estética lá apuradíssima, mas eles têm uma coisa que é a rua. Vai mostrando para a gente a nossa, apontando o dedo, né? Uhum. Você É, pensa,
Você pensa também que a arte ela tem que ser política? Ou politizada, pelo menos, às vezes? Pois é, essa é uma questão complexa, porque as pessoas acho que não entendem muito bem. Nos últimos anos, né, nos últimos tempos, as pessoas esqueceram de uma coisa fundamental, que é a política. Quando a gente fala a palavra política, ela não quer dizer necessariamente, ela pode ser também, mas ela não quer dizer necessariamente uma questão partidária ou temporal, né? É uma questão de um momento específico. A política faz parte da vida humana, assim, faz parte da sociedade e sempre fez. Então, toda arte, se o artista não tem consciência disso, ele expressa a sua arte e tal, achando que de repente não está sendo político, mas ele está sendo. Né? A única diferença é que ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele está expressando na arte dele uma posição, né? Seja para reforçar o status quo, por exemplo, né? Reforçando o que já está aí, o que já está posto. Né? A publicidade, por exemplo, é isso. É um meio que se apropria da arte, se apropria do que a gente faz para vender um produto. Né? E aí, muitas vezes, o artista, vendo essas coisas, cinema, mainstream, né? A literatura dita canônica e tal, ele reproduz isso e ele não percebe que ele está reproduzindo poder. Assim. Então, para começar, eu acho que é importante falar isso. Assim. Eu vejo que a arte é política, toda arte é política, mas ela é política num sentido mais profundo. Ela não é política simplesmente no nosso tempo, porque nosso trabalho vai ficar aí. Né? A gente vai... Os seus quadros, os meus quadrinhos e tal, eles vão servir para outras gerações, de repente, ter um espelho ali do que foi o nosso tempo. Né? Então, eu acho importante. Eu procuro fazer sempre uma arte que expresse o meu pensamento, né? A minha visão de mundo e tal. Não sei se eu consigo, mas é o que eu tento. Mas qual que era a pergunta? Desculpa, acho que eu me perdi um pouco. Não, a questão, você quase que respondeu toda. Você falou da questão da pergunta era se você... Na verdade, também não foi uma pergunta. Aqui, o nosso objetivo não é ficar sabatinando ninguém, não. É um papo. Mas, assim, eu concordo contigo, a questão da política de campanha eleitoral. Não se confunda aí política de campanha eleitoral com a política do dia a dia. E todos nós políticos, né, de uma maneira ou outra, em nossas comunidades. Mas vamos engatar ali. A eleição mais importante do Brasil é a eleição para prefeito e vereador. Cada vez que a gente vê uma eleição nova começando, a gente percebe que os caras não estão conseguindo fazer grandes coisas. Estão pelo caminho errado, mas a forma é a mesma. São Paulo, você acha que é uma cidade que pode se administrar? Que possa? Vai existir alguém que vai conseguir administrar São Paulo? Cara, eu acho o seguinte, eu sempre achei, na verdade, as eleições, né, a questão do nosso sistema, o tipo de sistema que é adotado no Brasil, que é o sistema liberal, burguês, ele é muito, muito, muito limitado. Né? No passado eu achava até que eu tinha uma posição mais anarquista mesmo, de não acreditar nas instituições, nessas coisas. Continuo não acreditando em muitas medidas. Mas hoje eu percebo que faz parte da luta também. Né? Por mais que pelas eleições você não vá mudar realmente a sociedade, mas ela faz parte de um estágio de uma luta importante. Então, é um instrumento de politização, na minha opinião. Poderia estar sendo usado para isso, mas os partidos de esquerda não estão utilizando para isso. Os partidos estão utilizando para tentar vender uma ilusão de que, mesmo com o Bolsonaro na presidência, você consiga fazer alguma coisa no nível municipal, estadual e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que poderia estar sendo usado para politizar, para dizer o que está acontecendo no nosso país, para falar sobre as queimadas, sobre a venda do país à privatização, né, denunciar toda a brutalidade que está acontecendo na periferia, as mortes pelo Covid. Né? Esse seria um instrumento importantíssimo. Assim. Mas eu não vejo isso, infelizmente. Né? A nossa esquerda, infelizmente, ela abraçou como única saída a questão institucional. E a questão institucional não está resolvendo, né? Porque ela é dominada pela burguesia.
Então, eu acho que a gente deveria voltar mesmo a um movimento de agregar, né, o povo, né, trazer o povo para ser politizado, para, enfim, para as ruas e tal, para movimento de massa. Eu acho que tá mais do que na hora disso aí. Porque a eleição é controlada pelos caras, assim. Então, eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, que vários amigos e tal, né, o pessoal que é mais militante e tal, eles ficam muito influenciados pelo que a mídia conta, por exemplo. Então, sei lá, Folha de São Paulo, Estadão, a Globo, né, eles dominam e eles falam, não, olha, aqui esse é o candidato que tem mais votos, aquelas pesquisas também que é difícil acreditar e tudo. Então a gente fica muito dominado, né, por todos esses campos. Pela parte econômica, porque a gente sabe que quem tem mais dinheiro ganha uma eleição, né? Se você tem estados aí que eu vi semana passada aqui no Ceará, um milionário lá, cara, daqueles coronéis, né, do passado e tal, doou, sei lá, só ele para uma campanha doou uma puta grana lá para um candidato de extrema direita, sabe? Então é isso, assim, é muito limitado o alcance de uma eleição, eu acho, principalmente uma eleição para prefeito, né? Enfim, eu acho que isso não vejo muita saída por aí, não. Toda vez que eu vou a Apesar de São Paulo. achar, Oi. desculpa, só para concluir, apesar de achar que é um instrumento importante. Então, não é para deixar de lado, acho que faz parte de uma luta política isso aí. Toda vez que eu vou a São Paulo, que eu vou chegando no aeroporto, eu fico olhando aquela cidade toda, eu penso, será que alguém acredita mesmo que isso aqui vai ser administrável? Que é muito grande, cara, é uma imensidão, né? Assusta. Eu estou vendo aqui os seus fanzines, tem o Cavalo de Teta, e em algumas delas tem o Temer, na outra Ah, sim. o, o, o Trump botando o revólver na boca do Bolsonaro, né? Você está fazendo isso ainda, esses fanzines? Esses fazeres foi o seguinte, Kodo, eu, mais o Gerlach, que é um cara, um desenhista incrível, não sei se você já viu o trabalho dele, o Ah, Schiavon, que é um fanzineiro lá dos anos 80, e o MZK, e o Alves, que é um cartunista de mão cheia também. Em 2016 eu convidei eles, né, para fazer um fanzine que fosse, dessa vez sim, uma coisa que falasse de política atual, né? Que falasse dos problemas que a gente estava vivendo ali em 2016 e tal. E falasse, enfim, fosse tipo um pasquim, né? Tipo um sim. pasquim, uma charge, né? Uma coisa para falar da atualidade. E aí a gente fez 3 números. A gente fez esse primeiro do Temer, o segundo número é o Juiz Moro na capa, fazendo uma festa lá com a elite. E o terceiro foi do ano passado, que é esse do Trump com o Bolsonaro, né? Mas esse ano a gente não fez ainda, cara. Por conta da pandemia, deu uma atrapalhada, assim, e aí a gente não fez, assim. Mas Geral. Tem o Molotov aqui também, né? Molotov Molotov. foi que eu fiz do Sesc, porque eu participei de um. Foi uma coisa muito legal, assim. Eles me contrataram para uma espécie de oficina, mas que também era uma residência artística. Então eu fiquei durante um mês frequentando o Sesc durante 2 dias por semana, né? Durante um mês. E aí eu ficava produzindo, ia lá para produzir esse quadrinho, um quadrinho experimental, assim, tipo, do zero, né? Desde o roteiro, o desenho, o esboço, tal, até a arte final, eu fiz ao vivo lá, né? Foi super interessante, porque foi a primeira vez na vida que eu fiquei um mês direto fazendo quadrinhos, assim. Tipo, pude me dedicar só a quadrinhos, sabe? Foi um mês, em 2017. Foi João, bem legal. você que é um cara já reconhecido no mercado e também como artista por muitas, você já recebe muito material de outras pessoas para avaliar. Quando você bate o olho em alguma coisa, você diz, pô, isso aqui vai rolar, vai dar certo, isso aqui não tem jeito. Você expressa isso, como é que você faz para lidar com esse assédio, às vezes, que acontece? Ah, recebo, cara, recebo sim. Mas eu sempre olho assim com o olhar, porque eu
eu hoje, né, vejo meu trabalho lá do início, quando eu estava querendo publicar, ainda não sabia nem como, né, e tal. E nossa, eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que horror, né? Uma coisa horrível, assim. Mas as pessoas me deram a oportunidade, sabe? Lá atrás. Então, se eu não tivesse, se alguém tivesse virado para mim e falado, meu, seu trabalho é um lixo, você não tem chance nenhuma, eu não teria conseguido desenvolver, né? Porque tudo é um aprendizado, assim. Então, geralmente eu dou uns toques assim, mais no sentido de falar para a pessoa tentar encontrar a voz dela, né? O que ela pode expressar com aquilo, porque eu não acredito que exista uma coisa, um desenho certo, por exemplo, ou um desenho errado. Né? O desenho é mais do que isso. Isso aí é uma limitação absoluta que é um senso comum, né? As pessoas têm em mente, aprendem na escola, enfim, que o desenho é aquele desenho que retrata a realidade com fidelidade. Mas isso é uma mentira, né, na real. Porque o desenho ele é mais do que isso. Você sabe, você é um pintor. Eu tenho originais seus aqui, inclusive. Quando eu tiver reformar minha casa, eu vou pendurar ali na minha sala e tal. E o desenho ele tem várias informações, né, dentro do desenho. Tipo, informações gráficas, informações de textura, de tonalidade. É mais do que representar fazer um signo que represente a realidade, né? Eu acho isso, assim. Então, o conselho que eu dou é para a pessoa tentar encontrar qual que é o caminho dela, sabe? Tipo, não ficar presa ao tipo de quadrinho mainstream, né? O tipo de desenho acadêmico. Eu acho que tudo bem, se a pessoa é o caminho dela, beleza, vai estudar anatomia, vai estudar perspectiva e tal. Mas existem outros tipos de expressão também, né? Sim, eu fiquei traumatizado durante vários dias, fiquei pensando como que o João deve ter ido bastante, né? Ele deve ter se divertido nos trabalhos. Agora que você está dizendo que você guardou, então eu fico mais tranquilo. Claro, João, me diga claro. uma coisa, quanto que a escola de arte te ajudou na questão do desenvolvimento do trabalho? Porque eu não tive nenhum minuto de escola de arte, né? Nenhum minuto de nada. Quanto que te ajudou isso e quanto que te amarou? Porque às vezes também amara um pouco, né? Tem alguns professores que gostam de Sim, amarar. sim. Olha, o que me ajudou, na real, foi assim, ó. Eu fui fazer curso de desenho quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Aqui perto de casa, tinha uma oficina cultural, que era um espaço gratuito e tal. E aí eu fui fazer aula com um professor lá que só dele desenhar você já travava, você falava, meu Deus do céu, nunca vou chegar aí. Porque o cara desenhava demais. Assim. Era um puta desenhista. Ele era aquele desenhista clássico, sabe? Estilo. Cara, tipo Jaime Cortez, assim, os caras fudidos. Mas esse professor é o seguinte, ele me deu as dicas ali de anatomia e de desenho que eu na época não conseguia aprender. Não conseguia. Eu ficava travado, tinha muita dificuldade com perspectiva, por exemplo, com anatomia e tal. Mas aí eu tive um outro professor de pintura, que aí balanceou. Foi ao mesmo tempo. Esse professor de quadrinhos e esse professor de pintura. O professor de pintura era o Jair Glass. É um artista, meu, eu vou te passar o site dele também. Até hoje ele produz e tal. Eu acho fodido o trabalho dele. E ele falava pra gente trazer, por exemplo, folha seca, terra, sabe? Moeda, coisas para usar de carimbo, né? E aí, nessa oficina tinha material à vontade, tinha papel, tinha tinta. Então ficava esse equilíbrio, sabe? E esse professor, esse de pintura, me levou para desenhar na rua. Ele levou a gente, né? Não eu, levou a turma. Sim. E foi a primeira vez que eu desenhei na rua. Ali mesmo em Itaquera, ele falou, hoje a aula vai ser na rua, a gente vai desenhar na rua. Eu falei, nossa, como assim? É possível isso, né? Nem sabia que era possível. E aí ele levou a gente para desenhar uma igreja lá, tradicional, que tem lá no bairro. E ele deu umas dicas, como, né, fazer aquela medida de distância e tal. Aquilo foi libertador para mim, assim, tipo, porque eu não conseguia desenhar com aquelas regras, né? Eu não conseguia fazer o cânone grego, né? Desenhar com
sei lá, eu ficava travado com isso aí. Mas o desenho de observação que me fez aprender a desenhar, a desenvolver o meu desenho, né? Não que a gente nunca aprende a desenhar, eu acho. A gente aprende a desenhar determinadas coisas. Em algum momento você falou aí, né? Do lance da gente, por exemplo, tá num evento e o desenhista faz aquele autógrafo super legal e tal. Aquilo ali é um carimbo já. O cara, ele aprendeu a desenhar aquilo. Mas, por exemplo, a gente não sabe desenhar tudo, né? Então, se falar pra mim, pô, desenha sei lá, um tipo de animal, um leão, um tigre, que tem lá só em determinado lugar da África, tal, eu não vou saber desenhar. Vou ter que pegar foto, vou ter que estudar, né? Vou ter que, enfim. Mas aí assim, Kodo, aí o que aconteceu? Eu continuei desenhando de observação, e aí lá na frente, sei lá, 10, 15 anos depois, que eu fui lembrar daqueles ensinamentos do Johannes, de perspectiva, né? E aí eu consegui entender, sabe? Não sei quanto tempo foi, assim, mas foi bem depois. Aí eu saquei. Mas eu também não. Porque eu era muito ansioso, eu não queria fazer esboço, eu queria ler direto, desenhar, né? Direto na caneta e tal. Não tinha paciência para isso, mas me ajudou, depois ajudou. Agora, a faculdade de artes eu não aprendi nada. A única coisa que eu aprendi lá foi história da arte. Eu digo assim, não aprendi nada de desenho. De desenho e de pintura. Não tinha professor de pintura ou de desenho, mas eu tive aula de modelo vivo. Pô, isso foi foda. E aula de história da arte, enfim, essas coisas são também ajuda a gente a expandir, né? Porque a gente conhece mais pintores. Isso foi legal. Assim. Eu, para não dizer que eu não fiz arte, eu fui um dia de uma escola chamada João Pernambuco, aqui no Recife, e frequentei o primeiro dia, depois eu nunca mais apareci por lá. É. Não deu certo. Mesma coisa quando eu vou fazer aula de qualquer outra aula, faculdade e tal, cara. É difícil estudar. Bom, João, nós temos aí 5 minutos. Eu queria que você comentasse nessa reta final o quanto o trabalho de um desenhista ele parece ser glamuroso, do artista também, mas o quanto tem de sacrifício nisso, que você fizesse um paralelo com o trabalho de uma outra pessoa, para você chegar a um alto nível, quanto custa isso de estudo, de experiência, de treinamento, de conhecimento. Como é que foi o seu exemplo e em quem você se inspira, onde você busca e para chegar a ter uma dinâmica. E quando você chega nessa dinâmica, você se acomoda, vai buscar um novo desafio. Como é que é tudo isso? Para que o pessoal que está vendo, que está querendo iniciar-se ou então está no caminho, enfim, que gosta da arte. Muito bom. Pois é, Kodo, eu sempre falo quando eu dou oficina, né, de desenho, quando eu era professor de curso de desenho e tal, eu sempre falava o seguinte, né? Tentava logo no início desmistificar a coisa do dom. Eu realmente não acredito em dom. Acho que isso é uma mistificação, é quase uma coisa religiosa, né? De colocar o artista num pedestal e tal. No fundo, o que eu acho, assim, no fundo, é que o desenhista que consegue se expressar satisfatoriamente, né? Não vou dizer que é bom ou ruim, mas um artista que consegue desenvolver sua expressão, ele é um cara que ele estudou muito para dominar o que ele queria dizer, assim. E aí é um esforço diário. É um esforço diário. Porque o desenho é uma linguagem, né? Pintura também. Pintura também é uma linguagem e tal. Então é uma coisa, por exemplo, você vê pintores, né? Tem um pintor que eu gosto muito, o Lucian Freud. O cara pintou a mesma coisa. É o mesmo tema. É a mesma coisa a vida inteira. Tipo, velhinho, ele estava pintando a mesma coisa. Lógico. Pode falar, não, mas ele pintava pessoas diferentes. Ou às vezes ele pintava cenário. Mas mesmo quando ele pintava cenário, o jeito que ele trabalhava a cor e tal, é o mesmo jeito, é a mesma coisa. Então, você vê que o artista ele tem uma obsessão por uma coisa e ele vai tentando estudar aquilo.
E aí o desenho também é isso. Você vai entendendo aos poucos quais são seus defeitos, aceitando esses defeitos, né? Incorporando no seu trabalho também, eu acho. É uma maneira de. Um conselho que eu dou aí é não tente eliminar os seus defeitos, tente usar isso a seu favor, tente agregar isso ao seu trabalho e tal. E, e um artista que eu admiro, que eu tento, de certo modo, seguir os passos, né? Não copiar o tipo de desenho dele, não nesse sentido, mas no sentido de filosofia mesmo do desenho. Tem vários, né? Mas para citar um é o Alberto Breccia. Ele Uhum. falava o seguinte, não só ele, mas para citar um brasileiro, eu falo de Shimamoto. Ele e o Shimamoto Sim. tinham duas coisas em comum. Eles falam o seguinte, eles tinham uma preocupação de não entrar naquela coisa que a gente comentou antes, da fórmula. Porque, por exemplo, eu tenho facilidade para desenhar periferia, não é facilidade, mas é porque eu já desenhei muitas vezes. Então eu tenho um certo conhecimento já, e já sei mais ou menos como é e tal. E quando eu fui para Portugal, que eu ganhei uma bolsa para participar de um simpósio lá, aí eu não consegui desenhar o cenário de Portugal logo de cara. Deu uma travada, sabe? Por quê? Porque eu Uhum. estava preso, porque a arquitetura é totalmente diferente, né? Eu estava Sim. preso a um sisteminha que eu ficava reproduzindo na minha cabeça. Dali eu saquei que eu precisava, não podia ficar preso, né? Não podia ficar sempre preso a essas fórmulas. Então, esses caras, né, o Shimamoto e o Breccia, também faziam isso. E como eles, para burlar um pouco, é difícil, né? A gente se acostuma, é meio complicado, assim, para quem pinta, para quem desenha. Chega um momento que você percebe que você está se repetindo. E aí o que eles Uhum. faziam é tentar técnicas novas. Então, o Shimamoto usa, por exemplo, aquele pirão, negócio de queimar, né? Usa colagem, desenhava na bexiga e esticava a bexiga, tirava foto, sei lá, enfim. O Breccia usava gilete, estopa, sabe? Materiais diferentes, assim, e tal. E aí eu tento ir por aí, assim. Quando eu vejo que eu tô já me repetindo e tal, eu tento dar uma inventada e buscar outras técnicas, outras maneiras de. Até para sair um pouco, porque a nossa mente ela é complicada, né? Você fica preso a fórmulas, até a coisa do desenho mesmo. Então vai desenhar alguma coisa, aí pega, faz todo aquele esquema e tal. E às vezes você fazendo uma mancha no papel, jogando tinta ali, alguma coisa diferente vai surgir, né? Independente da sua racionalidade, assim. Eu tento ir por aí, cara. Mas o lance do desenho é muito estudo e entender qual que é, né? Qual que é a da expressão, assim. Não ir por caminhos do que acham que é bom, do que é julgado bom ou errado, mas buscar a sua expressão dentro dessa linguagem, que é incrível. Uma coisa que o Gogão falava assim, ó, quando sua mão direita aprender, use a esquerda. Quando a esquerda aprender, vá para o pé direito. E quando Exatamente. você para a esquerda, não fica Exatamente. preso. Com essa mensagem final de Gogão, eu vou me despedir de você, João, e agradecer de novo pela sua paciência, pelo seu tempo e pelo seu carinho e também por ter me apoiado muito. Muitas vezes você me apoiou aí no meu trabalho, tá? E Não, agradecer obrigado a publicamente você. Obrigado a você. e Tamo junto. desejar a você toda a sorte, sucesso e reconhecimento que você tanto merece. Obrigado, querido. Um abraço. Axé. Até uma oportunidade. Tchau. Tchau, abração. Quero agradecer a todos que estiveram conosco também. Flávio, quem mais que estava aqui com a gente? Salvador, diz que admira muito o seu trabalho. A Cíntia Carvalho, enfim. E a quem nos acompanha até agora, dizer que na quarta-feira eu vou falar com o escritor Fábio Rabelo aqui. Até mais, boa tarde, bom. Um abraço.
Tentando concluir. 5, 4, 3, 2, 1.